Então, assim, muitas vezes a gente se amarra nessa falta de iniciativa e fica cobrando e terceirizando. Uma hora Deus vai abrir os caminhos para mim, tá? Mas você pode até ter uma crença baseada nisso, mas e o que você pode fazer já, né, de forma leve, tranquila, para você ter autoconfiança, para você realmente transmitir algo que faça o outro se interessar pelo seu conhecimento, ou por estar na sua presença, ou até mesmo te proporcionar uma oportunidade de desenvolvimento, né? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, nós somos os Triunfadores Masters. Estamos aqui hoje para gravar esse podcast. Nós vamos falar da 5ª lição do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. A 5ª lição fala sobre iniciativa e liderança. Estou aqui com os 2 Masters aqui. Tatiane, minha esposa, Cristiano, um amigo aí de longa data. Eles vão se apresentar e a gente vai começar esse bate-papo. E antes da apresentação deles, eu gostaria de pedir para vocês nos seguirem aí nas nossas redes sociais, compartilhar conosco aí a experiência que nós estamos trocando com vocês. E se estiver agradando, deixar o seu like lá, o seu comentário, tá bom? Cris? Bom, meu nome é Cristiano Campos, eu sou psicólogo clínico, palestrante e eu gosto dessa área de desenvolver pessoas. Estudar com essas sumidades aí pra mim é uma alegria imensa. E vamos dividir aí o nosso bate-papo aí com vocês. Espero que vocês gostem. Eu sou Tatiane Sene, pedagoga, sou professora na educação infantil e minha paixão são esses momentos de troca, né, em que a gente pode conversar e assim se crescer e se desenvolver juntos. A lição de hoje ela começa com o tema de iniciativa. Iniciativa e liderança são termos associados nessa lição, pois a liderança é essencial para a consecução do triunfo e a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual é construída essa qualidade necessária que se chama liderança. O autor do livro, logo no começo da lição, ele cita 4 tipos de pessoas e 4 tipos de reação de pessoas. A primeira pessoa é que ele diz que é aquela pessoa que tem o sucesso, aquele triunfante, que é aquele cara que ele tem iniciativa por si só. Ele pensa e logo faz. Ele coloca, ele executa. Ele pensa, imagina e executa. A segunda atitude é a pessoa que faz o que precisa, basta dizer uma vez. Ela faz o que precisa. A terceira tipo de atitude é a pessoa que faz aquilo que necessita e que a necessidade a obriga. E a quarto tipo de comportamento é a pessoa que nada faz, mesmo quando alguém ensina. Hoje nós estamos vivendo num período em que as pessoas mais velhas dizem que a nossa geração, né, a geração mais nova, ela sofre com esse problema de iniciativa, de ir fazer. Fica no campo das ideias e não da atitude. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês e com embasamento nessa tarefa que a gente vai discutir hoje, como que a gente pode evoluir no sentido de ter iniciativa e se desvencilhar da comodidade de agir somente quando a gente é provocado. Acho que a iniciativa, né, quando a gente faz, e o autor traz isso, a gente faz o que é preciso sem que seja necessário que alguém nos mande fazer. Né? E acho que é importante a gente olhar para a gente e pensar no que eu tenho iniciativa, o que eu faço sem que ninguém diga que é para ser feito. E nisso a gente vai pensando, a gente começa a olhar as nossas atitudes a partir daquilo que nos move, né? Daquilo que eu trago como autossugestão, daquilo que eu trago como hábito. E isso é importante olhar, né? Porque se eu faço só o que me mandam, é porque eu tô deixando muitas vezes o outro guiar, conduzir a minha vida, tô perdendo as rédeas ali da minha vida, né? Não tô tendo uma autorresponsabilidade com as minhas escolhas, com as minhas atitudes. Então acho que é importante a gente olhar assim a partir desse viés, né? Porque quando a gente olha assim, a gente acaba se responsabilizando. Se eu faço, não sempre, a gente nem sempre faz o que a gente quer. Não é? Até com as crianças é assim, né? Às vezes criança quer fazer só o que quer.
Aí ali o cuidador fala pra criança, não, isso não pode. Aí abre a boca, né? Faz aquela birra. E às vezes, enquanto adultos, a gente acaba tendo a mesma atitude, não é? Às vezes a gente quer fazer o que quer e quando vê que não pode, aí bate o pé de alguma forma. Às vezes não chora como uma criança, mas chora de outras formas, né? Pra não fazer o que é preciso. Então, assim, o que é preciso? A vida de adulto nos faz refletir um pouquinho sobre isso, né? E é importante a gente ter essa maturidade e esse desenvolvimento. Acho que faz parte do desenvolvimento humano mesmo, pra gente lançar outros voos, atingir a liberdade e tantas outras coisas que a gente tem conversado aqui, esse triunfo que a gente tem conversado bastante sobre. Então, assim, eu faço o que é preciso ser feito, sei que ninguém me pede, sei que ninguém manja, ou às vezes eu fico ali também procrastinando, né? Porque às vezes a gente acaba deixando para depois, para outro momento, né? Aquilo que é preciso quando ninguém ali tá falando. Então, acho que olhar ali para as próprias atitudes e ver assim o que te move. E isso é bastante importante para a gente de fato ser uma pessoa com iniciativa. E a passividade, né? Eu acho que o que faz a gente não ter iniciativa é a nossa passividade. Esperar sempre que a resposta venha do outro, que a resolução da minha vida ou de problemas venha do outro. Então, assim, quando eu não tenho autoconfiança, eu sempre vou obedecer para quê? Para eliminar os meus erros. Eu obedeci. Acho que tem um provérbio do meu pai que ele diz assim, quem obedece não erra. Faz o que eu te mando e guarda o que você sabe. Sim. Então, assim, vai nos ensinando a obedecer, só que ao mesmo tempo vai tirando de nós essa responsabilidade que a Tati está falando de ser protagonista, como você disse. Como você, né, sempre nos traz. anula, né? Sim, vai... ia chegar justamente nessa questão de você abandonar a responsabilidade da sua existência, o sentido que você dá para sua vida, o sabor que tem a sua vida, aquilo que faz brilhar para você obedecer algo que uma pessoa que sabe nada de você vai determinando aquilo que é correto, te direcionando por aquilo que muitas vezes você nem almeja, nem gostaria. Então, assim, a falta de iniciativa muitas vezes ela é referente a uma baixa confiança que nós temos em nós. Então a nossa falta de autoconfiança faz com que a gente, né, não, escolhe pra mim. E tem uma frase no livro, Cris, que, nossa, quando a gente leu sobre, que me marcou muito, que a iniciativa é a chave que abre a porta de oportunidades. E quantas oportunidades a gente acaba perdendo quando a gente não tem iniciativa, né? Da gente trazer essa responsabilidade, essa confiança, né, de dizer, não, isso é preciso ser feito, ir lá e fazer, e o autor traz muito da gente fazer nas pequenas coisas, porque quando a gente pensa em iniciativa, às vezes parece que é algo grande, né? Já vou abrir uma empresa. Não, a gente não tá falando necessariamente disso. É o que eu posso fazer ali no meu dia a dia, as pequenas coisas dentro do meu trabalho diário que faça diferença, né? Então, assim, eu desejo, por exemplo, uma mudança de cargo, mas o que eu faço ali no dia a dia que eu posso fazer diferente, né? Que eu posso destacar, que eu dou ali o meu melhor, que as pessoas possam reconhecer o meu trabalho. No dia a dia, né? Naquilo ali que eu faço cotidianamente. Às vezes não é uma coisa extravagante, né? Mas é o que as pessoas falam assim, nossa, todo dia ela tá aqui, todo dia ela se dedica. O autor vai trazendo vários exemplos nesse sentido, né? De histórias de pessoas que estavam ali sempre dispostas, disponíveis, dedicadas. E eu acho que é nesse sentido, assim, não só no trabalho, né? Mas em todos os aspectos da vida, né? Da gente trazer essa constância, né? De fazer o melhor de nós. O Cortella tem uma frase que ele disse, se eu não me engano, é num vídeo. Faça o seu melhor, né, com as condições que você tem. Sim. De não esperar uma condição melhor para aí sim, né? Agora eu vou ter iniciativa, agora eu vou fazer tal coisa, tal. Não, dentro ali das condições que eu tenho a iniciativa de fazer o melhor, né? O que depende de mim nesse contexto? Acho que é muito importante a gente pensar assim, nesse sentido também, né? Aí a partir daí a gente consegue então ver, nossa, realmente, né? Tem coisas que eu não vou conseguir mudar assim, porque depende do outro. Mas isso não, isso depende de mim. A minha atitude, as minhas palavras, né? As minhas falas ou o meu silêncio, que também diz muito, né? Isso depende de mim. Então, a partir daí, eu vou desenvolver essas atitudes como iniciativa, né? Sem que ninguém fale nada, né? Sem que ninguém me peça. E assim, a gente acaba entendendo que a gente tem esse tipo de comportamento quando a gente sempre espera o que o outro faça. Uhum. Eu quero me desenvolver numa carreira, então a empresa tem que me proporcionar uma condição de que me desenvolva. Só que da mesma maneira que você está desenvolvendo, outros tantos tão bons quanto ou até melhores também estão galgando aí, né, uma posição diferente ou igual a que você está esperando.
Então, assim, a empresa não me dá oportunidade. Então, mas você tem que receber a oportunidade? O governo não favorece, a minha família não favoreceu. Tá, e você? Quando que você assumiu o seu protagonismo, né, teve iniciativa para começar a construir, né, de maneira de fazer com que as pessoas se atraiam pelo seu conhecimento, por aquilo que, pela sua postura, pela sua pessoa, né, daquela coisa da personalidade agradável. O quanto que você conquista as pessoas para que elas conheçam um pouco a mais do seu trabalho, do seu desenvolvimento, porque até então elas sabem que é o Juninho. Sim. Mas o que você sabe que você almeja, tá, mas o que você tem para oferecer? Elas não sabem. E antes de chegar ao conteúdo, elas precisam saber quem é o Juninho, quem é a Tati, quem é o Cristiano. Então, assim, muitas vezes a gente se amarra nessa falta de iniciativa e fica cobrando e terceirizando. Uma hora Deus vai abrir os caminhos para mim, tá, mas... Você pode até ter uma crença baseada nisso, mas e o que você pode fazer já, né, de forma leve, tranquila, para você ter autoconfiança? Para você realmente transmitir algo que faça o outro se interessar pelo seu conhecimento, ou por estar na sua presença, ou até mesmo te proporcionar uma oportunidade de desenvolvimento, né? Sim, e a iniciativa, ela é uma ação totalmente personalíssima, que só a pessoa pode startar. Não existe nenhum outro fator externo que... Porque se você é provocado, aquilo não é uma iniciativa genuína. E quando você tem essa iniciativa genuína, você começa a mostrar para as pessoas o quanto elas podem esperar de você ou não. Sim. Aí isso abre oportunidades. Porque, eu posso apostar ali. Ou eu posso esperar isso. Porque eu sei de um histórico de iniciativa que aquela pessoa tem na vida dela profissional, ou na vida dela nos relacionamentos que ela tem. Então acho que o lance da iniciativa talvez seja o sentimento ou a atitude mais personalíssima do livro, cara. Que é algo que realmente a pessoa ela tem que tirar o fardo ou peso externo. Porque como você falou, né? Eu não posso esperar do outro. E eu não posso esperar que a minha iniciativa se paute na iniciativa do outro. Então a pessoa ela tem que anular tudo que é externo para mostrar para que veio. Sim. E não é só com a gana de mostrar. É fazer de forma simplória muitas vezes. Sim. E as pessoas, o ambiente vai percebendo. O que ele tem que ele é tão prestativo? Quando a pessoa vai passar por uma entrevista de emprego, de mudança, muitas vezes as pessoas vêm com aquela fala pronta. Eu sou proativo. Aí você pergunta, mas proativo todo mundo fala. O que é ser proativo pra você? A pessoa não sabe definir. Porque daí volta pro pessoal. Sai do impessoal da fala, né, pra dar uma resposta que ele supostamente acredita que as pessoas estão esperando, pro pessoal, que é o quê? E aí? Como é ser proativo pra você? Então, assim, a proatividade, quando traz esse discurso, tem a ver com esse espírito de iniciativa. Quando eu tô num ambiente que eu quero desenvolver, eu tô sempre antenado, prestando atenção nas coisas, nas pessoas, na necessidade. Então você começa a expor o seu modo de funcionar, falando de você, sem falar de você. Expressando. E as pessoas vão perguntar, nossa, como ele resolve o problema sem a gente pedir? Como ele tá à frente, como ele é prestativo, como ele se importa, olha como ele se comunica. Sem muitas vezes chegar e ser agressivo, ser contundente, sem exigência. Ele só faz. Que é um ato de uma pessoa que tem iniciativa. Ela é uma boa executora. Ela não espera que mande, que tenha, né, como os exemplos que você leu no início. A pessoa que tem iniciativa, ela não espera acontecer, ela faz acontecer. E daí tem os pequenos exemplos, né? Faça uma coisinha por você todo dia. Que o Napoleão Hill diz no livro. Faça uma coisinha, alguma ação pelo outro, uma vez por dia. São pequenas ações. Você fazendo por você, você vai estar mais satisfeito. Você fazendo pelo outro, você vai ganhar, no mínimo, um admirador. Que talvez não te proporcione o que você quer chegar, onde você quer chegar. Mas ele vai falar muito bem de você.
E daí você está conseguindo atingir as pessoas pela sua maneira de surpreender, de ter uma iniciativa no sentido de trazer para o outro aquilo que muitas vezes nem ele espera. Nem ele sabe que está precisando ali. Mas como a pessoa que tem iniciativa ela é uma resolvedora de problemas, quem não quer uma pessoa que resolve problemas? Então, assim, aí você acaba angariando olhares aí para fortalecer o seu objetivo, para facilitar o seu objetivo. Ao invés de ficar sempre esperando que o outro faça, que apareça oportunidade, que a empresa te dê, que caia do céu uma oportunidade. Não. Começa plantando aí e a pessoa que tem iniciativa, ela acaba tendo mais sucesso em prol disso, né? Ela acaba sempre antecipando. Eu não sei vocês, mas eu cresci com a seguinte frase: fulano de tal é um líder nato. É um líder nato, ele nasceu para liderar. E quando a gente lê o livro e vai esmiuçando a lição, Napoleão Hill diz pra gente que a liderança é uma habilidade que a pessoa desenvolve. E a pessoa tem que ter a sensibilidade para se desenvolver como liderança. Como que eu desenvolvo essa habilidade? O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer para vocês é como que essa habilidade é desenvolvida. E se vocês puderem citar para a gente conhecer um pouco melhor aí, qual o líder que vocês olham e falam assim, pô, esse cara pra mim tem um exemplo disso, ele tem iniciativa, ele é um cara proativo, é um cara que chama a galera, se compadece com o outro. Só pra gente começar a bater esse papo aí. Acho que ele traz nesse aspecto da liderança algo de ser desenvolvido, porque requer várias habilidades, não é uma só. Acho que uma que é indispensável é a iniciativa que vem de encontro com o que a gente estava falando, né? De você fazer o que é preciso sem que o outro mande. E aí, trazendo do que o Cris estava compartilhando conosco, você fazer o seu melhor. Porque você é o único. E aí, o seu jeitinho de fazer ali dentro de ser melhor, dentro das pequenas coisas, ele vai trazer um impacto positivo, já que a gente está falando de questões de melhorias, né? Mas há vários outros aspectos que a gente precisa também desenvolver. Acho que o primeiro deles é a gente ser líder de nós mesmos. Por quê? Se eu faço algo, não porque os outros estão olhando, mas porque eu acredito, eu já venho com uma questão de moral ali, que é muito importante, né? De eu diminuir a distância cada vez mais daquilo que eu falo e daquilo que eu faço, né? E aí, cada um de nós tem as nossas crenças, tem os nossos valores, e realmente é muito desafiador no dia a dia a gente ter atitudes que correspondam àquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente acredita como sendo importante de se fazer, ou como um ideal. Não é fácil, né? Às vezes a gente fala assim, vamos educar com empatia, né? Vamos educar as crianças com empatia, mas às vezes tem hora que você se vê ali só olhando para você, né? Vou educar a criança ali de maneira respeitosa, olhando para ela, olhando para os seus sentimentos, e às vezes você acaba faltando com respeito com algumas sutilezas, né? Às vezes com uma maneira de olhar, com uma maneira de tratar, com um tipo de proibição que você não faria com um adulto, por exemplo, né? Eu trago muitas crianças que é ali muito do meu contexto, do meu dia a dia, mas de todas as outras situações do nosso cotidiano. Então, o quanto é importante a gente cuidar dessa questão da moral no sentido de fazer as coisas conforme eu acredito, né? E se eu vou diminuindo essa distância e cuidando, se eu falo pro outro, né, que ele precisa respeitar, então eu também preciso fazer esse exercício de respeitar. Se eu falo pro outro que ele precisa escutar o que o outro está falando, eu também preciso fazer, eu preciso também escutar o que o outro está falando. Então, essa liderança sobre mim mesma, isso vai despertando o olhar do outro. Nossa, peraí, olha só o Cris. Nossa, tenho uma admiração por ele, porque quando ele fala que ele tá com você, ele tá com você, né? Nossa, você pode estar ali na alegria, na tristeza, na dificuldade, na tranquilidade, que ele tá ali com você. Nossa, olha o Júnior, como ele é companheiro. Ele sempre tá ali junto, né? Tá ali sempre apoiando. Ele falou, não, pode fazer que eu vou te ajudar. E ele ajuda mesmo. Aí, diferente daquele outro que falou, vou te ajudar. E no primeiro perrengue que apareceu, deu linha, caiu fora. Então, isso vai despertando, aí sim, vai despertando o olhar da liderança dos outros, né? Um líder, ele é líder a partir de quando ele tem outra pessoa que o segue, que o admira, que o tem como referência. Então, essa questão da moralidade, acho que é uma questão importante. Um outro aspecto, acredito, que é da confiança em si mesmo,
né? Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, você precisa ter ali valores, né? Algumas questões que te movem, né? E você acreditar que você é capaz de fazer. E aí por isso você tem iniciativa, por isso você lidera, e aí você lidera a sua própria vida e se torna inspiração também para aqueles que estão ao seu lado. E aí o autor vai trazendo que há 2 tipos de líder, né? Aquele que é destrutivo e aquele que é construtor. E a gente vê mesmo, né, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, quando a gente pensa assim em líderes, você olha num âmbito mais geral, há líderes que você fala assim, não, a pessoa foi um líder, mas foi um líder que destruiu tudo, né? Ou destruiu grande parte. Ela tinha uma liderança, ela movia pessoas, mas movia pessoas num aspecto negativo de destruição, às vezes, muitas vezes de morte mesmo. E outra pessoa não, nossa, aquela pessoa foi um líder positivo, olha como ela construiu, como ela influenciou pessoas para o bem, né? Para que movimentasse ali. E isso, o que vai fazer diferença é quando a gente tem uma dedicação e um cuidado com o outro, né? Então, assim, eu tenho ali uma dedicação, cuidado comigo mesma, que também é importante, né? Porque algo que fica muito forte para mim é que antes de liderar qualquer pessoa, eu preciso liderar a minha própria vida. Não dá para ser líder do outro sem liderar a minha própria vida, né? Sem eu ter essa responsabilidade com as minhas atitudes, sem eu ter um autocontrole, assim, sobre mim, sobre o que eu penso, sobre as minhas atitudes, né? Então não tem jeito. E aí, pensando nisso, eu preciso desenvolver, então, esse autocuidado e também cuidar do outro. Por isso que eu acho que vem no aspecto de ser algo a ser desenvolvido, porque ele é constante, né? Ele não para nunca. Você tá o tempo todo ali pensando, repensando. Tem dia que a gente consegue mais, tem dia que a gente consegue menos, mas a gente segue firme com esse propósito. E de dedicação ao outro, né? Que aí o que faz um líder ser construtivo é que quando ele olha não só a sua necessidade, mas a necessidade do outro, a necessidade de um coletivo. Porque tem situações que a vida nos coloca, não é? Que assim, se eu tomar alguma atitude vai ser melhor para mim, mas muitas pessoas vão se dar mal com isso. E aí que vem uma questão de moral, de ética e do meu olhar pro outro, né? Não, mas se eu agir dessa forma diferente, né, muitas pessoas vão ser impactadas positivamente. O que eu escolho fazer? Né? Um líder escolhe o que vai impactar o maior número de pessoas para o bem, para um aspecto de cuidado, para um aspecto construtivo. E para tudo isso preciso ter muita coragem, né? Tanto coragem para se liderar, porque não é fácil, né? Acho que em algumas outras lições a gente falou o quanto é necessário uma coragem para se olhar, é necessário uma coragem para mudar um hábito, dentro de tantos hábitos que a gente já foi tratando aqui, e como é preciso coragem para liderar a própria vida e também quando você está numa situação que você lidera outras pessoas, né? Você precisa tomar decisões, tomar atitudes, muitas vezes difíceis, né? Um líder não toma só decisões fáceis. São decisões difíceis, e decisão às vezes não sai ganhando, sai perdendo, como a gente estava falando aqui. Mas de assumir, né, essa responsabilidade de decidir, essa responsabilidade de agir e de assumir as consequências dessas atitudes, né? Então acho que traz realmente muitas habilidades que não são inatas, mas que são desenvolvidas num longo processo ali, e que as pessoas que estão ao redor, né, quem está mais próximo, acho que ali elas vão percebendo, né, e vão se inspirando ou não. Sim. Até o autor, ele faz um link, né, com Napoleão Bonaparte, que lidera para si mesmo. Sim. E do Lincoln, né, que lidera para a justiça de um todo. Então, assim, a diferença não é, os dois são líderes? São. Mas quais, né, habilidades, né, que são desenvolvidas precisa para ser um bom líder? Aquele que administra para si através da força. Porque quando você administra pela força, você desperta no outro medo e também abre possibilidades do que? A oportunidade que ele tiver para ir atentar contra você, ele fará. Ou te sabotar. Então a liderança que é autoritária e autocrática, ela desperta um sentimento aversivo no outro, e não de cooperação, não um sentimento de envolvimento. Ele não conquista as pessoas, porque ele está pensando apenas em si mesmo. Ele está fazendo essa liderança para conseguir o objetivo pessoal. E muitas vezes esse tipo de liderança ele é fadado ao fracasso, porque ele vai liderar por um tempo dessa maneira, mas não se sustenta, porque vão criar grupos de pessoas que vão conspirar contra um líder que age pela força. Agora, um líder democrático que pensa num todo, ele vai acessar as pessoas porque o ganho é para o maior
parte de pessoas que veem ele como um símbolo positivo, saudável, que é empático. Então esse tipo de liderança acaba dando abertura para desenvolver pessoas. Como que nós conseguimos desenvolver esse tipo de liderança? Vem da autoconfiança, da coragem que você disse, e tem algo que, de novo, eu sempre trago para o meu mundo, como você traz o mundo das crianças, mas o autoconhecimento, ele faz com que a gente enfrente aqueles medos da humanidade, que é o medo, da pobreza, o medo de perder o amor de alguém, o medo da crítica, da morte e do adoecimento. E da pobreza, eu acho que eu já disse também. Então, assim, um líder, ele se desenvolve através do autoconhecimento para suportar ou enfrentar ou superar esses medos. Porque se ele tem medo de ser criticado, um líder vai ser criticado o tempo todo, porque ele está em evidência, você fazendo coisas boas ou ruins. Então você sempre vai ser avaliado tanto pelos seus inimigos quanto para os seus colaboradores. Como que você lidar com a crítica? Então exige uma demanda muito grande do seu autoconhecimento para você não trazer para o âmbito pessoal aquilo que se critica. Então, quando você se dói por todos os motivos, você não consegue ser um bom líder. Você não consegue ser um líder democrático. Você vai agir pela força. Faz o que eu estou mandando. Egocentrismo. Ele volta para si mesmo. Então ele acaba liderando de uma maneira que oprime, que agride, que se coloca de superior para subordinado. Por quê? Em prol das suas limitações. Ele não conseguiu se desenvolver porque dói nele uma crítica. Ele quer que faça da vontade dele o tempo todo. Então, assim, como que nós vamos lidar com a crítica? Através do nosso autoconhecimento. Então, um bom líder, ele sabe lidar com a crítica. Ele sabe que ele está ali para ser criticado e ele não se dói por isso. Ele até tem essa compreensão de olhar e falar, não, peraí, será que eu estou acertando mesmo? Mas aí por um cunho de desenvolvimento. De desenvolver essa habilidade de liderar. Não é nato. Tem algumas pessoas que é nato? Não sei. Porque nós, como pessoas, o Cortella, você falou do Cortella, ele disse que nós vamos sair desse mundo e não vamos sair prontos. Nós estamos em desenvolvimento. Ninguém é perfeito. Então, se você recebe uma crítica e acha que aquilo ali não serve pra você, sem você fazer o mínimo de avaliação, peraí, quem você é? Você acha que você é tão perfeito assim? Tão assertivo? Não sei se existe alguém assim. Então, um líder democrático, um líder que tem autoconhecimento, autoconfiança e esse autocontrole diante desses medos da humanidade, ele consegue de fato ser um bom líder. E isso acontece no desenvolvimento. Que ele inspira pessoas, ele angaria pessoas no espírito de cooperação. Um exemplo de um líder que você até perguntou, tirando o cunho religioso da questão, mas o Cristo, ele tem essa postura. Ele pega pessoas diferentes, de comportamentos, expressões, habilidades diferentes, e ele conquista as pessoas por quê? Pelos hábitos dele, pela postura dele, para trabalhar no bem comum através de um espírito de cooperação. Sem aquela hierarquia de eu sou divino e vocês são meus subordinados. Não, vamos sentar aqui e vamos comer todo mundo junto. Então ele ganha, por quê? Pela familiaridade. Ele ganha por esse, não digo humildade, porque eu acho que vai além disso. É se colocar de igual para o outro, mesmo sabendo que não é igual. Mesmo sabendo que tem muito mais autoconfiança, mas ele faz com que as pessoas admirem. E quantos líderes não têm esse perfil? De falar, nossa, parece que ele é como nós, mas ele não é. Você sente que o líder não é igual. Mas você sente que ele se coloca nessa condição. Isso faz com que você queira fazer por ele. Que você saia do seu lugar para colaborar com ele. Mesmo que você não concorde com alguns aspectos. Porque ele despertou em você um desejo de cooperar com os seus. Então, assim, um exemplo, ele traz o exemplo negativo, de uma certa maneira, do Napoleão Bonaparte, que administra para si. Traz o Lincoln, que administra para a justiça em prol de um todo. E o Cristo, por um âmbito muito maior aí dentro da filosofia de vida dele. De fazer pelos menores em detrimento de uma superação. De um lugar, de encontrar um lugar, de ser quisto. Dentro da condição e das diferenças que ele tem. Então, um verdadeiro líder democrático, ele pensa nessa totalidade. E ele acaba transmitindo isso através do desenvolvimento.
Inclusive o Cristo, eu acredito que ele tenha se desenvolvido aí. Eu tô aqui com as rindo, experiências que ele teve com a humanidade. Eu tô rindo aqui, amor. Por conta, ó, chamei até de amor, né? Familiaridade aqui, porque é a relação, né? Mas por conta da sinergia mesmo. Porque eu tava pensando exatamente, falei, nossa, faltou dar um exemplo de alguém. E eu pensei em Jesus Cristo. E exatamente também, não pela questão de religiosidade, aí foi por outro aspecto. Né? Tem uma frase assim, né? É um mandamento, né? Que ele traz, mas não um mandamento de imposição, mas de conquista, de atração, que é amar o outro como você ama a si mesmo. Então, assim, acho que traz uma questão do autocuidado com você, porque como você precisa se amar, ter esse autocuidado com você, se olhar para você poder olhar o outro com empatia, para cuidar do outro também, para amar o outro, né? E das lições, assim, é algo que me inspira bastante, né? E me inspira bastante em Cristo, assim, como líder, porque acho que não dá para ser diferente, né? Não dá para eu fazer pelo outro se eu não faço por mim ainda, ou de fato eu não faço mesmo, por essa questão da coerência, né? Das suas atitudes com as suas palavras, como eu vim aqui compartilhando com vocês. E aí eu fiquei aqui pensando, né? Que a gente pensou nas mesmas pessoas e alguns aspectos diferentes, né? E a gente vê que o líder é assim, ele vai inspirando, né? Outras pessoas, muitas vezes uma multidão, e cada um por um aspecto, né? Porque cada um, por conta do seu jeito único de ser, das suas experiências únicas, vai sendo tocado, né? Vai sendo atravessado por um aspecto diferente. E acho que Jesus Cristo realmente é um exemplo fantástico e é um líder que muitos o reconhecem por diferentes características que ele tem como líder, né? E aí cada um o segue de acordo com aquilo que lhe faz sentido. E algo que para mim fica também, para mim, por exemplo, meu pai é um líder para mim, né? Porque para mim é muito importante essa questão de fazer aquilo que se fala, né? De ter dessa proximidade do discurso com as atitudes e dessa inspiração, né? Por anos, assim, desde pequenininha, ela é uma pessoa que me inspira. E tem muitas pessoas próximas que para mim são líderes porque me inspiram. Porque acho que é muito importante a gente ver, né? A gente reconhecer o líder por aquilo que ele é. Porque algumas pessoas a gente tá lá, admira, e quando você começa a se aproximar, você deixa de admirar. Porque você percebe que ela não faz aquilo que ela fala. Né? Que ela tem muitas incoerências ali, que não é questão de perfeição. Porque perfeito, como que eles trouxe, nenhum de nós somos. Né? Nós estamos todos num processo de construção, num processo de desenvolvimento, né? E os erros, os defeitos ali fazem parte. Mas tem algumas questões que, às vezes, quando a gente traz ali como valor, que não dá para fugir. Né? Não dá para a pessoa falar uma coisa e fazer outra. Peraí, ali já gera uma desconfiança total, né? Uma falta de credibilidade, ali, seja do que ela vai falar, do que ela vai pedir para você fazer. Né? Quantas vezes a gente está ali no trabalho, seja ele ali do seu trabalho profissional mesmo, ou de outra ação que você se engaja, que a pessoa que está à frente fala para você fazer uma coisa que você vê que não tem sentido nenhum. Nossa, mas como que ela fala para eu fazer isso? Não faz sentido nenhum diante de todo o propósito, né? Daquele grupo, daquela organização, daquela instituição. Peraí, não faz sentido. E aí você desanima, né? Ali você perde o sentido, o propósito. Então acho que a gente passa sempre por um processo, né? De ser líder e de ser liderado. E aí nessa dualidade ali, a gente também passa por esse processo de construção, reconstrução, de desenvolvimento humano mesmo. Sim, e aquilo que você falou, né? Do liderar a si mesmo. Porque exige muito do líder, esse líder saudável e positivo, de ter o autocontrole. Porque quando ele tem autocontrole, ele trabalha todas essas questões e não enfurece, e não se descompensa em prol de alguma limitação. Muito pelo contrário, ele tenta trabalhar o desenvolvimento. Então, acho que esse perfil, essa identidade que ele acaba desenvolvendo, ele atinge as pessoas e traz as pessoas para o time dele com mais facilidade e realmente, acho que prospera muito mais o desenvolvimento, seja numa equipe de trabalho, seja numa equipe de uma ação, né, comunitária, em prol de qualquer âmbito aí. Que é aquilo que a gente está falando dos pequenos líderes ali, às vezes, numa organização de um churrasco.
Alguém precisa... Não, eu sei que ele vai comprar a melhor carne porque ele sabe o perfil de todo mundo, sabe que fulano não gosta de uma carne mais gordurosa, sabe que o outro... Né? Então, assim, até para liderar as pequenas atividades, às vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente percebe que quem pensa como um todo, ele acaba sendo mais respeitado e mais admirado. Agora, se ele falar, vou comprar isso aqui, quem quiser comer, que come. E é legal porque não é uma... E isso, o líder, quando ele começa nesse lance do desenvolvimento, não é ele que é líder. São as pessoas que o seguem. Sim. São as pessoas que o tomam como líder, não ele que toma as pessoas como seguidores. Então, acho que é muito interessante. A gente falando desse desenvolvimento, eu quero até abusar um pouco do lado profissional de vocês. A Tati trabalha com educação infantil, você é um psicólogo. No mundo de hoje, vocês acham que as pessoas elas têm procurado essa evolução pessoal ou não? Porque se a gente... Muitas pessoas reclamam que hoje nós temos uma carência de lideranças. A gente fica muito refém de velhas lideranças. Vocês concordam com isso ou não? E qual que é o olhar de vocês, partindo assim para o lance que vocês têm no cotidiano ali? Vocês acham que as pessoas estão sendo preparadas para encarar o mundo e evoluir com ele? Primeiro que eu acho que assim, são as gerações. Estão vindo aí com uma demanda muito diferente dessa maneira mais autoritária, que não vai se sustentar. Na verdade, funcionou muito lá atrás, retrocedidamente. E muitas empresas, muitas posturas de alguns líderes estão tentando retomar algo retrógrado, que é pela força. Estão retomando essa postura mais agressiva, que não vai se sustentar, porque lá atrás funcionou com um outro público, com outra realidade, que era uma formação diferente de obediência. Hoje não. As pessoas têm muito mais autonomia. Essa geração que tá vindo aí, né, as pessoas falam geração mimimi, eu discordo totalmente. Questionam, né? Eles têm informação para não sair aí obedecendo sem sentido. Porque isso gera ditadores que mandam e você obedece assim aconteceram os massacres e as tragédias mundiais. De pessoas que tinham a má intenção, exerciam um certo poder e as pessoas só obedeciam. Uma liderança, né? Uma liderança e as pessoas obedeciam. E então, às vezes, a impressão que dá é que estão tentando, de uma certa maneira, isso de uma maneira, eu vejo pela própria vivência, né, de experiência, de pessoas que trabalham em empresas, nesse contexto, principalmente de companhias, elas tentam resgatar essa postura para dar uma freada nessa geração. Não vai se sustentar. Uma necessidade de controle, né? Exatamente. Cada vez mais está aflorando isso numa tentativa de conter. Isso não será possível. Não vai dar para conter, a gente vai ter que se adaptar. O mundo tem uma diversidade muito grande. No livro Sapiens, ele traz um dado que é muito... o Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele traz um dado muito interessante, que ele diz que em 1500 tinha 500 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós estamos em 2021, tem 7 milhões de pessoas. A diversidade de maneiras de pensar, de agir e de necessidade instintiva de se ver no mundo não dá para colocar dentro de um padrão. Então existe uma demanda gigantesca das necessidades reais das pessoas. Então, assim, através da força, tentar conter, eu acredito que não se sustente, seria impossível. Então vai exigir que a liderança olhe de maneira mais empática e absorva esses conhecimentos diversificados. Não vai dar mais para colocar nos padrõezinhos que serviram lá atrás. Antes a pessoa nascia com uma vertente, com um pensamento, e ela seguia até o fim da vida dela. Uma carreira e ela seguia até o fim da vida dela. Hoje não. Hoje você tem que se reinventar, até mesmo porque antes a estimativa de vida era com 50 anos, 60. Hoje as pessoas estão cada vez mais passando dos 100 anos. Então você vai precisar se reinventar e passar por várias profissões numa mesma vida. Então, assim, não cabe mais você tentar formatar as pessoas. Porque a exigência, o mundo mudou. E vai mudar cada vez mais. Você pega uma criança, a habilidade que ela tinha, a gente, né,
nessa nossa conversa antes dos podcasts, falando das crianças de 4 anos que têm uma desenvoltura, eu falei, nossa, 4 anos eu dormia. As crianças, quem que vai conter essas informações, a tecnologia? Eles estão em outro mundo. Não cabe, é muito discrepante. Entre a distância do meu pai para minha geração, tem um distanciamento, mas ainda se conversa. Agora, a informação que a nossa geração tem para essas que estão chegando, o conteúdo, as informações estão entrando no vão. Não se conversam mais se nós não tivermos líderes que sejam preparados a ouvir a necessidade e trabalhar essa distinção de cada necessidade. Fazer com que todo mundo coopere num sentido comum. Perfeito. Esse é o desafio. De desenvolver lideranças que não estão sendo desenvolvidas, que é uma das suas indagações. Porque a liderança está vindo nessas vertentes que são retrógradas. Né? Muitas vezes lá do livro Arte da Guerra. A Arte da Guerra funcionava muito bem e as pessoas ainda trazem a filosofia da Arte da Guerra, não se sustenta mais. Não dá conta. As pessoas têm muito mais informação, habilidade e o conhecimento, ele é libertador mesmo. Então, assim, para você falar obedece, você vai ter que dar muito argumento. Você vai ter que ter muito jogo de cintura para convencê-lo a obedecer você de forma de cima para baixo, de maneira de cima para baixo. Você vai ter que convencê-lo. Como que você convence? Através das suas informações e do seu manejo de lidar com a diferença de cada um. Senão você vai criar aí revolucionários que vão contra a sua liderança. Então, assim, precisamos prestar atenção no modelo do perfil de liderança que está retrocedida diante da velocidade de informações, essa geração que vem, né, tudo para ontem. Então elas trazem a tecnologia, o desenvolvimento, que a mudança, a exigência de mudança das empresas, das instituições, de maneira engessada de funcionar. Só que nós não temos. Hoje, se tivermos, tem poucos líderes que são dessa própria geração. São que têm uma distância menor. Um líder aí de 20 anos, de 23 anos, que ainda consegue se conectar. Esses são os líderes que conseguem absorver essa demanda. Agora, os líderes da Arte da Guerra, eles vão sucumbir justamente com essa filosofia. Isso eu trago, né, como um viés, um ponto de vista diante dessa diversidade de comportamentos. Hoje não dá para chegar e determinar, você tem que seguir isso ou aquilo. Acho que é importante ter uma direção, mas uma imposição que é tipo do autoritário, isso não se sustenta mais no mundo de hoje. Podem tentar, não vai se sustentar. Eu acredito muito nessa... Eles vieram para ficar, esse perfil aí, e a gente vai ter que aprender a lidar, a absorver como camaleão, né? Se adaptar. Se adaptar a essas mudanças. E é a habilidade que o líder precisa, né? Que era o primeiro questionamento sobre a liderança. Isso faz a gente até questionar se esses líderes que tinham essa postura, se eles foram líderes ou ditadores. Se eles foram líderes construtivos, ou a gente até reconhece como líder, mas líder destrutivo. Sim. Né? Então faz a gente ter esse tipo de questionamento, porque liderança é diferente de intolerância e competição. Né? Alguém que é um líder, ele suporta, ele é flexível, ele suporta às vezes não fazer a vontade dele para um bem comum, né? Ele é flexível diante da necessidade do outro, das pessoas que elas são diferentes, elas são singulares, cada uma tem uma opinião, e ele consegue olhar a potencialidade de cada um. Né? Ele não foca nas fragilidades, mas ele foca sim nas potencialidades de cada um e como cada um ali pode trabalhar em prol de um bem comum, né? Em prol de um objetivo em comum ali, para que a gente possa então construir, fazer o bem, né? E diferente da competição, ele foca na cooperação, né? Então, como todo mundo pode trabalhar ali de forma articulada, agindo juntos, né? Porque a cooperação vem de atitude, de forma a fazer o bem comum. E aí, quando a gente pensa a partir disso, uma liderança assim, ela perdura, né? Ela dura. Tem pessoas que são líderes, né? A gente citou Cristo, olha quantos anos. E para nós, continua sendo uma referência de liderança. Agora, outras pessoas que têm outro tipo de postura, como faça isso ou aquilo, né? Ou faz isso, senão tá fora, né? Que tipo de liderança é essa? É mesmo a liderança? Faz a gente questionar. E essa geração tem vindo muito assim, muito questionadora, né? Não aceita mesmo tudo, como que ele estava colocando da forma, mas traz os seus questionamentos e as crianças desde pequenininho, né? E aí a gente vê
também sobre isso, modelos de educação, né? Não dá para você querer educar uma criança como se educava antes, né? Muitas vezes educava mesmo pela autoridade, pelo autoritarismo. Não pela autoridade, né? Faça isso, e aí por que eu tenho que obedecer? Porque eu sou adulto, você é criança, e ponto. E hoje não, né? As crianças querem saber por que não pode. E não é questão porque não pode e acabar porque é criança, não, mas de trazer ali algo que faça sentido para ela, dentro do ponto de vista dela, porque é uma necessidade dela compreender. Então o adulto vai compreendendo a necessidade da criança, assim como também nós como adultos, até do grupo de churrasco, né? Eu pensar ali, nossa, de repente tem ali no grupo uma pessoa que é vegetariana, poxa, então eu também vou precisar em comprar, pensar, vai ser um abacaxi com canela ali, vou fazer para ela, um queijinho, né? Sem bacon. Sim, um pãozinho. Então assim, esse olhar para a necessidade do outro, né, para o bem comum, faz a pessoa ser ali o líder do churrasco, né? E as pessoas têm um respeito por ele, né? Olha que bacana, ele pensa na necessidade de cada um, ele teve olhar para a pessoa, né? Isso motiva, isso atrai, nossa, vou querer sempre fazer churrasco com essa pessoa, né? Porque ela olha, né? Um vegetariano vai se sentir realmente assim, respeitado, olhado dentro, inserido. É uma ótima palavra, Cris, é da gente pensar assim mesmo, dessa inclusão, né? Acho que um líder é aquele que inclui a todos. Ele acolhe a todos, mesmo nas suas diferenças, né? E vê essas diferenças como potencialidades. Porque para um grupo, as diferenças, de fato, elas são muito importantes, né? Quando a gente tem um objetivo a ser atingido, não dá para, às vezes, trabalhar só de uma forma. Precisa cada pessoa funciona de uma maneira, e é importante isso. E a gente usar disso para usar num bom sentido, né? No sentido de construir, de cada um ali dedicar, acho que a gente tá falando da iniciativa, de cada um fazer o seu melhor, né, ali no cotidiano, em prol de um bem comum, trabalhando junto. E para isso é preciso ali um líder que inspire, né, que tenha esse olhar para as particularidades de todo mundo, que olhe tudo. E no livro traz uma frase muito bacana, que é: o único meio de obter a felicidade é proporcioná-la ao outro. Perfeito. Então, se você olha assim, né? Nossa, eu quero ser feliz, então vou deixar o outro feliz também, vou cuidar do bem-estar do outro. Isso faz com que o outro queira estar junto, queira fazer parte, queira trabalhar em comum. E às vezes acaba fazendo algo que nem quer. A gente falou sobre isso da iniciativa, né? Quando a gente tem iniciativa, nem sempre a gente faz algo que a gente quer, que a gente deseja. A gente faz o que é preciso. E aí o líder vai motivando os outros para que faça o que é preciso, porque ele se sente olhado também. Ele se sente atendido em suas necessidades, né? Então, às vezes, poxa, até no trabalho mesmo, né? Trabalhar ali num sábado, no feriado, final de semana, dificilmente às vezes as pessoas querem, né? Mas ali dentro de uma necessidade da instituição, se um líder te pede, se ele realmente é um líder, que ele olhou também aquele dia que você precisou faltar por uma necessidade pessoal sua, você acaba falando assim: não, poxa, hoje eu vou trabalhar no sábado porque é uma necessidade, vai ser importante para o grupo, e ele vai. Né? E aí ali ele já aceita, vem como um convite, não vem como uma obrigação, como algo imposto, como algo negativo. Ele traz ali, e ele trabalha numa boa, trabalha feliz. Sim. Então, tem aquele ditado que diz, né? Quer rir, faça o outro rir também. É bem, acho que nesse sentido, assim, para mim faz bastante sentido isso que o autor traz, de fazer o outro feliz, se preocupar assim com o bem-estar do outro. Acho que essa é uma característica importante de um líder. E para evitar o questionamento, né? Porque falando dessa maneira, parece que é uma liderança muito idealizada e inatingível. Sim. E não é. Não. Porque o ser humano é afeto. Né? Então, assim, por mais que a gente haja de forma prática em muitos técnica e tudo mais, ainda assim as motivações são internas, de como eu me sinto. Então, assim, algumas lideranças que agem de forma mais autoritária e autocrática, elas até conseguem o resultado delas por um tempo. E talvez, muitas vezes, elas pensam nisso. Eu não vou estar mais aqui mesmo, então eu vou conseguir meu resultado. Só que gera um adoecimento na instituição, nas pessoas. A que preço ela consegue isso? De novo, aquela pessoa, a liderança que lidera para si mesmo. Já uma liderança democrática, ela pensa no outro e na saúde do grupo, na saúde da instituição. Você quer um líder, né, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, procure um democrático que vai gerar saúde não só para as pessoas, mas para o negócio, financeiramente. Porque as pessoas felizes vão gerar mais lucros, se essa é a linguagem do nosso momento. Sim. Agora, uma liderança autoritária, ela vai adoecer e vai adoecer o negócio, e fatalmente
vai adoecer no cunho financeiro também. Porque ela só pensa nela em um tempo determinado. Ela não pensa na instituição. Porque ela não está habituada a pensar no todo. Ela só pensa em si mesma. Não é só a liderança que pendura, os resultados também penduram quando é dessa Exatamente. maneira, né? Quando as pessoas estão felizes, estão fazendo ali por uma motivação interna e verdadeira, né? Estão fazendo algo ali com a iniciativa, fazendo o que é preciso, com a cooperação, nesse olhar de tolerância uns com os outros. Eu gostaria só de pedir para vocês deixar assim uma mensagem final para os nossos ouvintes, ou uma frase, alguma coisa que vocês queriam encerrar o nosso podcast, nos despedir. E se você ainda não nos segue, vai lá nas redes sociais, nos siga no Instagram, nos siga lá no YouTube, no nosso canal. Compartilhe aí os nossos podcasts com quem você conhece, com quem você deseja que tenha também essa evolução aí como pessoa, como ser humano, que a gente vai ficar muito feliz. Fica um convite para que façamos aquilo que precisa ser feito e façamos com amor. Mesmo que não tenha plateia, mesmo que aparentemente ninguém esteja olhando, porque as pessoas, se a gente está fazendo algo com amor, a gente faz pelo bem comum e as pessoas vão sentir isso, elas vão perceber. Isso faz toda a diferença, né? E o convite é que possamos fazer isso com o verbo esperançar. Nós temos um grande educador brasileiro, Paulo Freire, que ele faz um convite para que a gente possa esperançar, não com o verbo de esperar, mas esperançar no sentido de levantar, de construir, de não desistir, de juntar-se com outros para fazer diferente. Então, às vezes, a gente está ali numa instituição, numa situação de um grupo, né? E que a gente está ali, tem uma liderança que está destrutiva, que não está olhando as necessidades, e o grupo começa a adoecer, como o Cris trouxe. O quanto é importante, ou até da sociedade, né? Diante de tudo que a gente vai vivendo, a gente vê tantas notícias ruins, não é mesmo? O quanto é importante a gente esperançar, a gente se juntar com outras pessoas para fazer diferente, para fazer o bem, para fazer com amor. Fica o convite para nós, né? Nem sempre é fácil, mas que a gente faça esse exercício diário de iniciativa e de liderança para o bem. E, né, eu trago de novo para minha realidade. Conhece a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, a gente começa a nos tratar com mais carinho. Obviamente, nós acabamos não colocando as nossas demandas, as nossas fragilidades na conta do outro, esperando que o outro corresponda, nos dê isso. Então faça, né, como Napoleão Hill diz, né, de 10 minutos do seu dia, um tempinho do seu dia, pouca coisa. Algo que seja importante para você, para o seu desenvolvimento, para sua autonomia, que faça você se sentir mais feliz. Depois que você fizer isso, pense em todos os dias criar esse hábito de fazer pelo outro também. Uma mensagem, uma ligação, um toque, sempre trazendo pessoas que você gostaria para perto, que seja uma mensagem rápida, tanto para você quanto para o outro. Conhece a si mesmo, lidere a si mesmo, pega emprestado, né, a colocação da Tati. Conhece a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você vai olhar melhor para o outro, sem jogar suas demandas sobre ele e construindo umas relações sempre com expectativas muito além do que o outro pode te oferecer. Respeite o seu mesmo, respeite o que você sente e dê essa oportunidade de autocuidado, tanto para você e de um cuidado para o outro. Eu acho que assim a gente consegue construir um mundo melhor e se desenvolver de uma melhor maneira aí. Então, fica essa reflexão para vocês aí. Na próxima semana voltaremos com mais experiências da sexta lição e esperamos você aqui de novo. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e gostem aí dos próximos aí, nos próximos lições que nós vamos dividir com vocês. Forte abraço. Até mais. Nossa, olha o Júnior, como ele é companheiro, ele sempre tá ali junto, né? Tá ali sempre apoiando. Ele falou, não, pode fazer que eu vou te ajudar. E ele ajuda mesmo.